Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa e hoje nós vamos meditar juntos em Provérbios 22 e também em Provérbios 23. Então quero convidar você a pegar a sua Bíblia, pegar também um bloco de anotações para nós meditarmos juntos e recebermos do Senhor uma porção para essa manhã que só Ele pode nos dar. E se você está aqui pela primeira vez, a Bíblia que eu vou utilizar é a Bíblia NBV, que é a tradução Nova Bíblia Viva, que é uma tradução com uma compreensão mais simples, mais acessível, que vai comunicar forte ao seu coração, né? Que verdadeiramente você vai sentir a palavra de Deus viva. E então, se você perceber que está um pouco diferente da sua versão, é porque eu estou usando essa tradução NBV. E tenho certeza que vai ser bênção na sua vida acompanhar em duas versões, vai expandir ainda mais seu entendimento. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Karen. Que bom que você está aqui pela primeira vez, que seja a primeira de muitas em nome de Jesus. Que seu coração fique cada dia mais abrasado pela presença de Deus. Que você tenha cada vez mais desejo, de receber do Senhor uma direção para o seu dia. E como sempre, vamos consagrar o nosso encontro ao Senhor. Vamos orar, pedir para que o Espírito Santo de Deus nos dirija nessa manhã em nome de Jesus e fale conosco. Nós acabamos de sair do devocional da manhã, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus, e que extraordinário o que Deus está fazendo lá no nosso meio. Inclusive, eu vi que algumas de vocês entraram ontem, fizeram a inscrição ontem, mas não estão dentro do nosso grupo no Telegram. Se você entrou ontem, e não está dentro do grupo do Telegram, me chama no privado, olha a sua caixa de e-mail, porque os links de acesso são enviados também no seu e-mail, tá? Mas é muito bom fazer parte lá do nosso grupo fechado no Telegram, é maravilhoso. E a aula de hoje nosso encontro de hoje foi extraordinário. Plenamente dirigido pelo Espírito Santo. A gente começa ali achando que vai fazer alguma coisa, mas o Espírito Santo direciona, Só quem vive mesmo para dizer o que é que acontece ali dentro. E eu vendo aqui que tem várias irmãs, que estão aqui pela primeira vez, Gisele, Ianca, glória a Deus, que bênção. Sejam todas muito bem-vindas, vocês são preciosas, Jéssica, e vocês não estão aqui por acaso, viu? O Senhor tem algo maravilhoso para entregar ao seu coração nessa manhã. Deus fala com os presentes e que bom que você está aqui. Glória a Deus. Bom dia, Nilma, Deus abençoe. Bom dia, Eli, glória a Deus. Gleice, glória a Deus. Sejam todas muito bem-vindas em nome de Jesus. Vamos orar e consagrar o nosso encontro? Bom dia, Eli. Seja bem-vinda, minha irmã. Pai querido, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, por nós acordarmos com saúde. E nós te agradecemos, ó Pai, por nos dirigir até aqui nessa manhã para receber uma porção da Tua palavra, ó Pai. Tu és digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que Teu nome seja exaltado, Senhor, em nosso meio. Que através da meditação que nós vamos fazer nessa manhã, que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, ó Pai. Trabalha, Senhor, em nome de Jesus nos nossos corações, para que nós venhamos, Senhor, receber de Ti aquilo que nós precisamos nessa manhã. Que as vendas, Senhor, as escamas dos nossos olhos caiam e que nós possamos, Senhor, verdadeiramente acessar toda a revelação, toda a direção que o Senhor deseja, Senhor, entregar aos nossos corações, às nossas vidas nessa manhã. Fala conosco, Pai, que a Tua presença seja perceptível nesse ambiente, Pai. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza, que não seja eu aqui falando, ó Pai, mas que seja o Teu Espírito Santo ministrando a cada coração e entregando a cada uma das Tuas filhas e filhos que aqui estão presentes, Senhor, a revelação da Tua palavra, a direção que eles precisam para esse dia. Em nome de Jesus, nós consagramos a Ti esse encontro, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Então vamos meditar em Provérbios 22, depois em Provérbios 23, a gente está colocando em dia, os provérbios. Hoje é dia 26, nós deveríamos estar, meditando em Provérbios 26, mas semana passada eu estive em um treinamento, em um curso, que foi bem intenso. Depois tive uma dor muito forte no meu pescoço, que me travou, um lado do corpo. E acabou que a gente ficou alguns dias, sem meditar em provérbios, e eu tinha me comprometido, no mês de novembro, todos os dias a gente meditar em provérbios. Então agora a gente está colocando em ordem, em dia, e em nome de Jesus nós vamos conseguir. Por isso que hoje nós vamos meditar em 2 capítulos.
Então pega a sua Bíblia e vem comigo, nós vamos meditar agora em Provérbios 22, que diz assim, a partir do versículo 1. É melhor ser respeitado do que ser rico. É melhor ser amado do que ter uma fortuna em ouro e prata. Então, a verdadeira riqueza, né? Muitas vezes nós ficamos correndo atrás do dinheiro, né? Ficamos buscando, né, uma solução para as nossas finanças. Mas a verdadeira riqueza está dentro da sua casa, está dentro do seu coração. A verdadeira riqueza que você carrega é a presença de Deus dentro de você. É o seu cônjuge, são os seus filhos, né, a sua família, é a sua saúde. Essa é a verdadeira riqueza. Então é melhor ser respeitado do que ser rico. É melhor ser amado do que ter uma fortuna em ouro e prata. Então tem muitas pessoas que são tão pobres que tudo que ela tem é apenas dinheiro. Então que você acumule tesouros no seu coração, né, onde a traça não pode, né, roer, né, onde você não vai perder esse tesouro, né? Então acumule tesouros no céu, né, acumule mais tempo na presença de Deus, acumule mais sabedoria para que você ame mais o seu cônjuge, ame mais o seu filho, né, para que verdadeiramente você seja um instrumento nas mãos do Senhor. Essa é a verdadeira riqueza. Versículo 2. O rico e o pobre são iguais perante o Senhor, que criou os dois. Versículo 3. O homem e a mulher de bom senso percebe os perigos que tem pela frente e busca refúgio. As pessoas inexperientes avançam e sofrem as consequências. Então o Senhor se agrada daqueles que são prudentes, né? Que você busque, né, viver uma vida de prudência, uma vida onde você consagra todos os seus planos ao Senhor e busca diante dele, né, qual a direção que ele deseja para a sua vida, né? Qual a melhor decisão, se a sua decisão está alinhada com o propósito dele para você. Versículo 4. Para conseguir riqueza, respeito dos homens e uma vida feliz, você precisa ser humilde e temer ao Senhor. Uau! Então, para que você seja uma pessoa abundante, uma pessoa próspera, não só de dinheiro, né? Mas que você tenha uma vida sistêmica. O que é uma vida sistêmica? A nossa vida, nós temos 11 áreas na nossa vida. Então, para que você viva uma vida abundante, você precisa viver uma vida próspera nas 11 áreas. Você tem que ser uma pessoa que ama servir, né? Que muitas pessoas respiram mais aliviadas porque você existe, porque você contribui na vida de muitas pessoas. Você precisa ter o seu espiritual próspero, você precisa ter o seu conjugal próspero, o relacionamento com seus filhos próspero, relacionamento com seus parentes prósperos, o seu profissional próspero, a sua saúde próspera. Então, uma vida sistêmica, uma vida abundante, ela é a prosperidade em todos os pilares, não só em um. A Rose está perguntando esse como tem acesso às aulas, comprei, não sei como fazer. Rose, você precisa acessar o seu e-mail. No seu e-mail você recebeu todas as orientações, os links de acesso para você participar. A gente acabou de participar de um encontro ao vivo. Dá uma olhadinha no e-mail que você cadastrou no momento, né, que você fez a sua aquisição. E lá vai estar, nesse e-mail que você cadastrou, vai estar todas as informações, todos os links para você fazer parte. Vai ser bênção na sua vida, viu, minha irmã? Seja muito bem-vinda. Então, para que você consiga riqueza, né? Para que você viva uma vida abundante, que você tenha uma vida onde você se sinta respeitada, honrada, uma vida verdadeiramente feliz, você precisa ser humilde. Porque a humildade, ela precede todos os outros princípios. Não existe cumprimento de princípios sem humildade. Então, como que eu vou dizer? O alicerce da sua vida precisa ser a humildade. Ou seja, eu preciso estar disposta a vencer a mim mesmo, né? A moer o meu orgulho, a quebrar os meus velhos paradigmas, os meus velhos achismos e me guiar pela vontade de Deus, pelo que Deus está me mostrando. Eu sempre tenho dito aqui, né, que uma obediência parcial, ela é desobediência. Então tem coisas que eu topo fazer do jeito de Deus e tem coisas que eu falo assim, não, isso aqui não é pra mim, isso aqui eu faço do meu jeito, tá dando certo. Então uma desobediência parcial ainda é desobediência. Então se você quer verdadeiramente ter uma vida próspera, né, uma vida abundante, não só em uma área da sua vida, mas em todas as áreas, porque às vezes a pessoa tem sucesso profissional, mas a família tá destruída. Às vezes tem sucesso na família, mas o profissional não vai, o financeiro não vai. Então, para você ter uma vida financeira abundante, você precisa cumprir princípios para viver essas promessas. E a base
para o cumprimento de todo o princípio na sua vida é a humildade. Versículo 5. O perverso anda por um caminho cheio de espinhos e armadilhas. Quem dá valor à sua própria vida se afasta desse caminho. Versículo 6. Instrua o seu filho a formar bons hábitos enquanto ainda é pequeno. Assim, ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto. Glória a Deus. Então, nós como pais, né, como mãe, como pai, nós temos uma responsabilidade do Senhor de guiar a criança, de ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. Então deixa o seu filho ver você orando, deixa o seu filho ver você meditando na palavra. Porque o seu exemplo é que vai arrastar. Muitas vezes a gente quer falar, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que ver vídeos melhores. Mas o que o seu exemplo está comunicando? Então, às vezes eu estou dizendo que meu filho tem que fazer algo, mas eu não estou ensinando ele no caminho em que deve andar. Eu só estou dizendo que eu quero que ele faça, mas eu mesma não estou fazendo. Ou seja, eu estou agindo com hipocrisia. Eu quero algo para ele que nem eu estou dando conta de fazer. Então, instrua o seu filho a formar bons hábitos enquanto ainda é pequeno. Assim, ele nunca abandonará o caminho, mesmo depois de adulto. Então, muitas vezes nós queremos ser a melhor amiga dos nossos filhos, mas nós não precisamos nos tornar a melhor amiga dos nossos filhos, porque um bom amigo, ele não tem responsabilidade, né, diante do Senhor de conduzir aquela pessoa, né, para um caminho de vida, né, exortar, corrigir. Um amigo, ele não tem essa responsabilidade de corrigir. Mas um pai e uma mãe sim. Então não queira ser melhor amiga, queira ser a melhor mãe que seu filho poderia ter. Uma mãe guiada pelo Espírito Santo de Deus. Uma mãe que não tem medo do confronto. Uma mãe que é mansa e humilde, mas que se posiciona em amor. Ser manso não é tolerar tudo. Não é fechar os olhos para o que está errado. Ser manso é ter um posicionamento de amor. É, com sabedoria que vem do alto do trono de Deus, pedir a direção para que você comunique aquilo que precisa, né, ser dito. E muitas vezes a gente, por medo do confronto, por medo de se indispor, por medo de criar uma situação, a gente vai tolerando. Então você não tem que ser a melhor amiga, você tem que ser a melhor mãe do seu filho, porque foi para isso que o Senhor te chamou. O dia que Jesus voltar, nós vamos nos apresentar diante dele, né? E nós teremos que prestar conta de cada palavra que nós liberamos e também de todos os tesouros que foram confiados nas nossas mãos. Então Jesus, ele não vai olhar para você e perguntar quantas vezes você foi na igreja durante a sua vida, quantas lives falando sobre Deus você participou. Ele não vai perguntar isso. Ele vai perguntar onde está a sua família, onde está o seu marido, o que você fez, né, com o que eu te entreguei, com os tesouros que eu te entreguei. Como que você cuidou de tudo isso? Porque nós somos mordomos, né, de tudo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Eu vejo que muitas mulheres, né, elas reclamam das sogras, falam que a sogra é isso, que a sogra é aquilo. E quando a gente pensa na namorada dos nossos filhos, né, como vai ser? Eu sou mãe de menino, meu filho tem 12 anos, então às vezes eu já fico pensando, né, como vai ser quando eu tiver a minha nora, e eu já oro por ela, já profetizo na vida dela, vai ser uma mulher maravilhosa, temente ao Senhor, de uma família extraordinária, uma família que já está ensinando ela no caminho em que ela deve andar. Eu já profetizo isso e crio o meu filho também no caminho do Senhor. E aí às vezes, quando a gente pensa, né, a gente teme que uma pessoa, né, ruim, uma pessoa sem juízo, né, se interesse pelo nosso filho e de repente ele fique seduzido por essa pessoa, né, que vai levá-lo ao engano. E isso é natural, né? Como mãe, você quer proteger o seu filho, você quer desejar boas coisas para ele. Mas eu quero perguntar para você, como mulher, o que você tá fazendo com o menininho da sua sogra? Porque assim, eu vejo muito as mulheres comunicando dor, né? Dizendo assim que homem é tudo igual, que homem não presta. E essa é uma visão distorcida da realidade. Porque eu tenho um menino em casa e eu vou falar pra você, que coração maravilhoso. Eu tenho um marido excelente, maravilhoso. E o meu filho é um menino que a mulher que se casar com ele
ela vai ser muito abençoada, porque ele é um menino extraordinário, bondoso, é o tempo todo me dando beijo, me dando abraço, me dando carinho, querendo me servir, me ajudar, perguntando como que pode facilitar o meu dia. Então, os meninos, eles são bons, a maioria dos homens são bons. Só que muitas vezes nós, sem sabedoria, porque nós temos crenças negativas, né? Que a gente ouviu, que a gente herdou, ouviu alguém dizendo isso, a gente acha que isso é real. E aí eu queria perguntar pra você, o que você tá fazendo com o menino que a sua sogra, né, te entregou? Porque quando eu olho pro meu marido, muitas vezes eu vejo, né, dentro dele ali um menino que tem uma necessidade de ser amado, de ser validado. Ah lá, a Carol falando que o filho dela também é uma bênção, o esposo dela também é um escolhido de Deus. Então, quando as pessoas dizem assim, né, que homem que nenhum homem presta, que homem é tudo igual, só muda o endereço, baseado em que você tá dizendo isso? Baseado em pessoas que disseram isso pra você, que pessoas que são feridas, que não têm os resultados que você gostaria de ter, que não vivem uma vida de princípios. Mas eu creio no que a palavra diz, né? Os homens são bênção para o nosso lar, são sacerdotes. Nós, como mulheres, nós estamos num lugar privilegiado de zelo, de cuidado, né? Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do meu marido e o meu marido é o meu cabeça. Ou seja, eu estou num lugar de proteção, de privilégio. E muitas vezes a gente quer sair, né, dessa hierarquia, desse lugar de zelo, de proteção e sair e ficar contra todo mundo. Ah, meu marido não faz nada certo, Deus não olha pra mim, não responde minhas orações. Aí Satanás tá lá felizão, porque eu saí da minha cobertura espiritual e tô ali vulnerável a todo ataque. Então, quebra essa crença dentro de você, sabe que homem não presta. A maioria dos homens são bondosos, são maravilhosos. Pode acreditar nisso, porque talvez você tá olhando a sua vida com um óculos de dor, um óculos do que você experienciou, mas o que você experienciou não necessariamente é a verdade, é a realidade, é a sua verdade, mas não é a verdade da palavra de Deus. A Cirlei tá falando verdade, temos que cuidar do nosso esposo, são preparados por Deus, exatamente. Nós vamos sempre colher do fruto das nossas palavras, né? A gente meditou lá em Provérbios 18, 20. E se eu vou comer sempre do fruto das minhas palavras, o que eu tenho comunicado sobre o meu marido? Se eu tô solteiro, o que eu tenho comunicado sobre homens? Porque é isso que eu vou colher. Olha lá, a Cláudia também declarando, glória a Deus, que o marido dela é uma bênção na vida dela e na vida da família. E se ainda não é, minha irmã, pela fé, declara o que você quer viver. Não seja o seu não. Porque há poder na sua palavra. Você vai viver o que você está declarando. O que você está vivendo hoje é reflexo do que você declarou ontem. Então começa a semear palavras com sabedoria, em nome de Jesus. Versículo 7. A doutora Bruna falando que o marido dela é uma bênção. Tá vendo? Quantos exemplos extraordinários. Meu marido também precioso. Eu conheci o meu marido quando eu tinha 17 anos. Eu já tinha tido uns namoradinhos, mas o primeiro beijo dele foi em mim. Primeiro beijo, primeiro tudo. E a gente tá casado desde 2008. A gente se conheceu em 2003. Começamos a namorar em 2004. Namoramos até 2008 e estamos casados até hoje. Nos conhecemos na igreja. Então, existem histórias bem-sucedidas. E a Ana tá dizendo ali que tá lendo as 5 linguagens do amor, tá aprendendo muito. Glória a Deus, é muito importante saber, né, qual a sua linguagem do amor. A Cláudia tá lá, eu declaro que meu marido é uma bênção em nossas vidas aqui em casa, ele é precioso também. Amém, minha irmã, vai ser feito conforme a sua fé. A Clarissa, eu tive péssimas experiências quando era do mundo e tinha essa visão. Depois que aceitei o Senhor na minha vida e vi a minha real identidade como filha amada do Senhor, eu voltei a sonhar. Glória a Deus, minha irmã, Deus tem preparado um homem maravilhoso pra você. A Rose falou, você falou que estou vivendo um momento. Meu filho terminou com a namorada, gostava tanto dela, uma menina de família, e eu não estou aceitando essa outra que entrou pra destruir o namoro dele. Então profetiza o que você quer viver, minha irmã. Esquece o que tá ruim. Profetiza o que você quer viver. A Ali tá dizendo, eu estou vivendo tudo que eu pedi em oração pra Deus. Só tenho a agradecer a Deus pelo meu marido e minha família. Glória a Deus, que lindo. Uau.
O Senhor me presenteou com um marido incrível. Sou imensamente grata pelo meu parceiro. Glória a Deus! A Rita Ellen disse: eu fui uma tola e permiti que meu marido fosse embora depois de um casamento restaurado. Agora estou na batalha da restauração e não agirei mais como uma tola. Manterei minha casa na rocha. Glória a Deus, minha irmã. Que linda. Algumas tempestades vêm para nos despertar, né? E para que um vinho novo seja derramado sobre nós. Tem uma palavra que eu gosto muito que diz que a glória da segunda casa é maior que a primeira. Em nome de Jesus eu profetizo isso sobre você, minha irmã. Que melhor é o fim das coisas do que o início, né? Então, eu creio que o Senhor pode fazer algo extraordinário, né, nessa restauração. Nada comparado ao que passou, mas algo muito melhor. Um novo nível de alegria, de companheirismo, de unidade. A Renata, meu marido, é uma bênção. A Gisele falou que ia estar no segundo casamento e ele é um presente de Deus, meu marido é maravilhoso. Uau, glória a Deus, eu tô muito feliz, viu, de ver que tem muitas mulheres aqui que estão vivendo, né, o melhor de Deus para suas vidas, estão sendo amadas, né, e celebre, sabe, fale mais sobre isso, porque o mal, ele tá se espalhando muito forte, né, as mentiras de Satanás estão se espalhando muito rápido. Então a gente precisa falar, né, que não, na minha vida essa realidade é completamente diferente. Eu tenho um casamento saudável, eu tenho uma vida abençoada para honra e glória do Senhor. E se eu ainda não tenho, pela fé eu vou declarar que é isso que eu vou viver. E aí Satanás vai tentar soprar nos seus ouvidos. Ah, mas olha para o comportamento do seu marido, isso não é possível. Olha para sua sogra, olha para a família dele, isso não é possível. E aí você vai resistir ao diabo e ele vai ter que fugir de você. Como que eu resisto a Satanás? Lavando a minha vida com a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus. Então, quando Satanás falar assim, tem certeza? Isso é impossível. Você vai falar assim, sim, eu tenho certeza, porque eu estou declarando isso. E a palavra de Deus me garante que eu comerei do fruto das minhas palavras. Então, se eu estou declarando que eu vou ter um casamento extraordinário, que eu vou ter um casamento abençoado, que eu vou viver em unidade, em graça, em favor, em harmonia na minha casa, é isso que vai acontecer. Então eu não vou me guiar pelos sentimentos do agora, eu vou me guiar pelos princípios da palavra de Deus. E quando a gente começa a declarar, profetizar o que a gente quer viver, pode olhar para dentro de você, você começa a sentir uma paz invadir o seu coração. Você sabe que você está vivendo a sua essência, a sua real identidade, você sabe que você está no centro da vontade de Deus. Então começa a declarar o que você quer viver. Esquece o que você não quer. Porque a gente fica muito preso, né, no que eu não quero. Mas o que é que você quer viver? Vai ser feito conforme a sua fé. Lembra que Jesus, ele parava, né, diante do cego. E todo mundo em volta vendo que o cego era cego. E eu acho que o pessoal achava até engraçado, né? Jesus é um cara engraçado. O cego tá ali. E Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? E Jesus pergunta isso porque aquele cego, ele estava ali pedindo esmola, porque como ele era cego, ele não conseguia trabalhar. Então ele estava ali, né, pedindo uma esmola, que Jesus queria saber qual que era o tamanho, a medida da fé dele. Se ele queria só uns trocados para ele almoçar, ou uma quantia de dinheiro que pudesse deixar ele tranquilo durante aquele mês. Então Jesus olhou para aquele cego e falou assim, o que queres que eu te faça? E o cego olhou para Jesus e ele creu que Jesus era o Messias e que tinha poder de curar. E o cego olhou para ele e declarou e falou assim, Senhor, eu quero ver. E aí Jesus dizia, a sua fé te curou. Vai em paz, a tua fé te curou. Então vai ser feito conforme a sua fé. Então se eu declaro que nenhum homem presta, que eu tenho dedo podre, que eu só atraio gente ruim, gente aproveitadora, e aí vai ser feito conforme eu tenho declarado. Então muda a sua comunicação para que você possa experimentar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. Amém? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Ó, a Cris está falando que o marido dela é um presente, casou com 15 anos e estão juntos há 31. Que lindo, minha irmã. Já passou das bodas de prata. Que coisa linda. Glória a Deus. Versículo 7 de Provérbios 22. Assim como os pobres são dominados pelos ricos, quem pede emprestado se torna escravo de quem empresta. Pega essa promessa de Deus para você, que você vai ter para emprestar e não vai tomar emprestado. Você foi chamada para viver uma vida e uma vida em abundância. O Senhor deseja derramar sobre você uma unção de alegria, uma unção extraordinária sobre as suas finanças, para que você seja abençoado e mais do que isso, para que você seja uma bênção
por onde você passar. Versículo 8. Quem semeia a maldade, colhe a desgraça e será castigado pela sua própria arrogância. Uau! Quantas vezes, né? Às vezes o cônjuge me decepciona, e isso é uma certeza, tá? Eu vou decepcionar meu cônjuge, ele vai me decepcionar. Isso é ter humildade, saber que todos nós somos falhos, mas que rapidamente a gente tem que ter também um coração ensinável, disposto a pedir perdão, né? Disposto a se arrepender, disposto a modificar, né? Aquilo que não tá legal, que não tá fazendo bem pro relacionamento. E aí o versículo 8 diz que quem semeia a maldade colhe a desgraça. Então quantas vezes, né, alguém nos decepciona, o nosso cônjuge nos decepciona, e ao invés da gente reagir com amor, como a gente gostaria que reagissem conosco se a gente tivesse falhado, a gente age por orgulho, age para ter razão, age contra o amor, não a favor do amor. Então aí eu digo algo para deixar o outro inseguro, eu digo algo para ferir o outro. Eu quero que ele sinta, quero que ele sofra, que ele sinta como dói o que ele fez comigo. Então para pensar um pouco, né? Esse seu comportamento tá alinhado com a palavra de Deus? No seu lugar seria isso que Jesus faria? Se fosse você que tivesse falhado, era dessa forma que você gostaria, né, de ser tratado? Seja misericordiosa, entendendo que você também falha, que você também precisa, né, do perdão do Senhor, você também precisa da bondade dele na sua vida. Seja bondosa. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que você fizer, faça como ao Senhor e não aos homens. Então a nossa luta, ela não é contra a carne, contra o sangue. Nossa luta não é contra pessoas, mas a nossa luta é contra principados e potestades. Então a minha luta não é contra o erro do meu marido ou contra a pessoa do meu marido. A minha luta é para que eu me torne mais parecida com Jesus, mais mansa, mais humilde, mais imagem e semelhança do meu Criador. Então que você não seja movida pela maldade, você não queira ferir ninguém. Olha o que está sendo dito aqui no versículo 8, Provérbios 22. Quem semeia a maldade, quando eu faço o mal pro outro, assim, não, eu quero que ele sofra, eu quero que ele sinta o que é bom pra tosse, eu quero que ele sinta o que ele me fez sentir. Isso é semear a maldade, minha irmã. E o bem e o mal sempre volta pro remetente. Então se você semeia a bondade e a pessoa não merece, não tem problema, vai retornar pra você. Se você semeia o mal, a pessoa merecendo ou não merecendo, não tem problema também, vai retornar pra você. Então cuide da sua semeadura, porque a semeadura é opcional. Eu posso escolher se eu vou semear o bem ou o mal, ou se eu não vou semear nada. Mas a colheita, ela é inevitável. Tudo aquilo que o homem, né, tudo aquilo que a mulher, que nós semearmos, isso mesmo também nós vamos colher. E Deus dá semente àquele que semeia. Então se eu semeio bondade, Deus vai me dar mais sementes de gratidão, mais sementes de honra, mais sementes de generosidade, mais sementes de abundância. Então quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pela sua própria arrogância. Uau! Versículo 9. O homem generoso será recompensado porque reparte seus bens com o pobre. Se há brigas num grupo, mande embora o zombador, e as brigas e os problemas acabarão imediatamente. Veja, né, o versículo 10. Se há brigas num grupo, mas não precisa nem ser briga, mas de repente você tem de repente o seu estabelecimento comercial e chega alguém lá e começa a difamar outra pessoa, né, falar mal de um, falar mal de outro. Se posiciona em nome de Jesus, não deixa, né, o seu estabelecimento ser um lugar de desonra. Porque se eu desonro o outro, eu nunca serei honrada. Se eu desonro uma autoridade, eu nunca vou exercer autoridade. E tudo aquilo que eu desonro, eu vou acabar perdendo. Então não permita que ninguém se aproxime de você para falar mal de ninguém. Ontem a nossa irmã Paloma, não sei se ela tá aqui, mas ela compartilhou algo no nosso devocional da noite que é maravilhoso. Ela tem uma doceria e ela falou que tem uma pessoa lá do bairro dela que chega, né? E às vezes quer armar a tenda lá da murmuração, da reclamação, da maledicência. E aí ela disse que já se posiciona, né? Já vai guardando tudo, dando a entender, saindo ali do lugar. Não dá, não empreste seus ouvidos
né, para a roda dos escarnecedores. Porque talvez você tá ali falando assim, não, mas eu só tô ouvindo. Não, você tá dando acesso pro seu coração, você tá contaminando o seu coração. Daqui a pouco você vai começar a olhar para quem foi falado ali de uma forma diferente, baseado na experiência de quem falou, não na sua própria experiência. Então guarda o que está dito lá em Provérbios 4:23 sobre tudo o que você deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procedem todas as fontes de vida. Ao invés de emprestar os seus ouvidos para maledicência, que tal você ouvir uma pregação? Que tal você entrar em oração naquele momento? Tudo aquilo que nós semearmos, isso mesmo nós vamos colher. Então cuidado com o que você vem semeando, cuidado com as rodas que você vem participando, cuidado com os ambientes que você tem tolerado participar. Se posicione em nome de Jesus. Versículo 11. O homem e a mulher sincera de coração e delicado no falar ganhará a amizade do rei. O Senhor vigia e protege o conhecimento, mas ele frustra os planos dos perversos. O preguiçoso, a preguiçosa, inventa desculpas para não trabalhar, dizendo: não posso sair de casa porque há um leão lá fora. Se eu andar pela cidade, ele me matará. Então, a pessoa que procrastina, né, o preguiçoso, que é o procrastinador, a procrastinadora, ela sempre tem uma historinha para justificar o porquê ela não faz determinada coisa. Mas eu quero te encorajar, né, e te perguntar o que você faria hoje se você tivesse certeza que você seria bem-sucedida. O que você faria hoje se você tivesse certeza que você seria bem-sucedida, que daria certo? Coloca isso diante do Senhor, fala: Pai, eu quero realizar isso. Se eu tivesse certeza que daria certo, eu faria isso. Apresenta diante dele, ele é seu pai. Lembra que a gente conversou ontem? Você tem um pai, eu tenho um pai. E eu preciso conversar com ele sobre aquilo que está dentro do meu coração. Muitas vezes eu tenho maquiado, né, o que verdadeiramente eu quero e tenho ficado prisioneira só do que eu não quero. Então para de inventar desculpas. Comece a visualizar o que Deus colocou no seu coração e a fazer perguntas de sabedoria para você mesma. Como que eu posso fazer isso dar certo? Como que eu posso fazer para que isso se torne realidade na minha vida? Pega a meta grande e transforma em micro metinhas para que você consiga fazer hoje algo já para você colocar em prática na sua vida. E para que você vença a procrastinação em nome de Jesus. Versículo 14. A conversa da mulher imoral é como um poço muito fundo. O homem que estiver sob a ira do Senhor acabará caindo nele. Toda criança é rebelde e desobediente por natureza, mas a vara da disciplina a ensinará a se comportar. Quem explora o pobre para enriquecer acabará na pobreza. O mesmo acontecerá a quem procura agradar os ricos para subir na vida. Muitas pessoas ficam preocupadas, né, com networking, com quem que eu tenho que me associar para que eu seja bem-sucedida. O maior network que você pode ter, o maior e melhor, né? A melhor rede de relacionamento que você pode ter é tempo na presença de Deus, porque é Ele que dirige os corações, é Ele que pode soprar o seu nome em mesas que talvez você nunca chegou, mas o Espírito Santo pode levar seu nome lá. Então, o maior network, a maior rede de relacionamento que você tem e deve desenvolver é o seu relacionamento com o Senhor. Porque é Ele que vai te posicionar nos lugares certos. Porque o Espírito Santo de Deus tem acesso a coisas que você não sabe. Ele ouve coisas que você não sabe. Ele sabe de coisas que você não sabe. E a palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então, se você quer ser posicionada em um novo ambiente, se você quer viver algo novo do Senhor, clame ao Senhor e Ele vai te revelar estratégias de sabedoria para você acessar aquilo que você tem colocado diante dele em oração. E mais, Ele é o Deus do infinitamente mais. Efésios 3:20 diz, né, que Ele pode fazer infinitamente mais além do que nós pedimos ou imaginamos. Mas se eu não tenho pedido nada, se eu não tenho imaginado nada, zero, a máxima potência continua sendo zero. Bom dia, Cleomira, Deus te abençoe, minha irmã, que bom que você está aqui. Cleomira é uma amiga de Jesus preciosa, glória a Deus pela sua vida. Versículo 17. Ouça com atenção as palavras do sábio e aplique o meu ensino em seu coração.
porque vale a pena guardá-lo no íntimo e ter tudo na ponta da língua. Quero ensinar você a confiar somente no Senhor. Então, em quem que você deve confiar? Olha o que está sendo dito aqui, Provérbios 22:19. Você deve confiar somente no Senhor. É nele que está a sua confiança, a sua segurança, o conforto que você precisa, a paz que você precisa. Tudo está nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu sempre ouço, né, no privado, pessoas, né, que abrem o coração e conversam e dizem que decidiram dar uma chance, por exemplo, para o esposo, que de repente o marido traiu, mas que agora ela vive aprisionada, né, pelo medo de que aquilo aconteça de novo, que seja traída de novo. E veja que isso não faz sentido, porque antes, quando você não sabia que seu marido iria te trair, né, quando isso nunca tinha acontecido, você não ficava preocupada com isso. Então, se antes não fazia sentido essa preocupação, agora que ele já fez, mas que você decidiu perdoar, continua não fazendo sentido. Por quê? Porque a sua confiança está no Senhor. O que faz sentido é você confiar no Senhor. O que faz sentido é você colocar toda a sua expectativa, toda a sua confiança no Senhor, sabendo que o Senhor está no governo de toda e qualquer situação, que todas as coisas cooperam para o seu bem, e que Deus, ele é o cabeça do seu marido. Então, ore, né, o que a gente orou ontem, peça para Deus dirigir o coração do seu marido e fique em paz. Não precisa ficar com medo de você ser traída de novo, porque esse medo não faz sentido. Essa preocupação não faz sentido. A sua confiança está no Senhor. Nenhum tipo de preocupação pode de algum modo transformar a sua circunstância. A única coisa realmente efetiva que pode transformar a sua vida é o seu relacionamento com o Senhor. É nele que está a sua confiança, é ele que pode batalhar por você, é ele que pode proteger e guardar a sua casa. A Karen diz que já começou a declarar o Salmo 1 sobre o marido, né? Glória a Deus, que bênção, minha irmã. A Cris também. Perfeito, é isso aí. Uma mulher posicionada, agindo o Senhor, quem impedirá, né? Se você estiver blindando a sua casa de oração, cobrindo a sua casa de oração, agindo com sabedoria, Satanás não tem legalidade para entrar. O problema é que muitas vezes a gente está no engano, né? A gente acha que está fazendo tudo certo, mas a gente está fazendo tudo certo aos nossos próprios olhos, não de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então, versículo 19, Provérbios 22, quero ensinar você a confiar somente no Senhor. Então, declarei, a minha confiança está no Senhor. A minha confiança está no Senhor. Ele é digno de toda a confiança. Sua confiança não deve estar enquanto você tem no banco, enquanto você vai receber em dezembro. Sua confiança não deve estar em quem vai te pagar. Sua confiança não deve estar em quem está do seu lado. A sua confiança não pode estar nas circunstâncias. A sua confiança precisa estar no Senhor. Versículo 20. Lembre-se dos conselhos e instruções que eu lhe escrevi há muito tempo, que ajudarão você a saber o que é certo. E assim, quando fizerem perguntas, você poderá ajudar outras pessoas. Então, eu creio que cada uma de nós estamos aqui hoje e não é só sobre nós. É muito bom se encher, é muito bom receber uma direção do Senhor, mas você está se enchendo não só para você ser cheia, mas para que você possa transbordar na vida de outras pessoas, para que você tenha uma palavra de sabedoria, para que quando você abre os seus lábios, rios de água viva fluam dos seus lábios, sabe? Para que você libere algo maravilhoso, uma palavra de vitória, uma palavra de graça, de favor, uma palavra de cura para a vida de alguém. Versículo 22, não explore o pobre porque ele não pode se defender. Não seja injusto ao tratar dos problemas de uma pessoa humilde que não tem quem a defenda no tribunal. Pois o Senhor mesmo lutará em favor do pobre e do humilde e castigará com a morte quem explora os fracos. Não se torne amigo de quem vive de mau humor, nem ande em companhia de pessoas iradas e grosseiras. Do contrário, você acabará se tornando igual a elas e será castigado da mesma maneira. Uau! Vocês ouviram o que foi dito aqui no versículo 23, 24 e 25. Não se torne amiga de quem vive de mau humor. Sabe aquela pessoa enfesada, né, rabugenta,
que só sabe criticar, que só sabe reclamar, que só sabe falar do que tá faltando, só sabe falar do que tá difícil. Não se torne amigo de quem vive de mau humor. Nem ande em companhia de pessoas iradas e grosseiras. Do contrário, você acabará se tornando igual a elas e será castigada da mesma maneira. Uau! É o poder do contágio social. O ambiente onde você está inserida vai moldar o seu caráter. Se você está num lugar onde as pessoas meditam na palavra, tem uma vida de oração, vida de jejum, vida de comunhão com Deus, vida de louvor, de adoração, de gratidão, sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar como elas. Mas se eu tô num ambiente onde todo mundo só reclama, só vê o que tá faltando, só fala de desgraça, fala que tudo vai piorar, como que eu vou ficar? Como elas, pessimistas. E eu vou viver do fruto, vou colher o fruto dessas palavras, vou colher o fruto desse ambiente, desse contágio social. Então, o Espírito Santo com certeza está falando aqui em alguns corações. Você já está recebendo aí a revelação do Senhor de quais pessoas que você precisa se afastar, que você precisa guardar o seu coração. Ou você vai ser castigada, ou você vai acabar tendo o mesmo fim que ela. Uma pessoa sem esperança. Uma pessoa contaminada pelo mal, uma pessoa dura de coração, uma pessoa que não é ensinável, uma pessoa teimosa, uma pessoa obstinada, uma pessoa que não quer ver a solução, que só está apegada no problema. Alguém vem e traz uma solução, assim, não, mas você não sabe o meu caso. E quando não sei o quê? Eu acho muito engraçado quando alguém vem aqui e fala, mas e quando o cenário já está de caos? E quando você já tentou de tudo? E quando o casamento não tem mais jeito? Isso revela uma incredulidade do coração, uma dureza, revela um orgulho. Revela um orgulho do coração. Ou seja, eu me acho superior e eu tô declarando com a minha boca que Deus não pode transformar aquela situação. Não, você não sabe, Ana. É que você não conhece a minha família. Minha família nem Deus dá jeito. Você acredita que tem gente que fala isso? E quando isso, né? A Clarice tá falando, minha mãe é essa pessoa, que eu me sinto mal até de estar perto, mas oro por ela para que o Senhor a toque. Clarissa, você vai orar e a oração de fé, né? A fé é a certeza daquilo que se espera. Então, se a fé é a certeza daquilo que eu espero, eu preciso orar em favor daquilo uma vez. E aí, nas próximas vezes, eu já vou agradecer e vou profetizar o que eu quero viver. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina que o seu filho pediu para você uma bicicleta de presente de Natal. Nós estamos nos aproximando do Natal. Então, o seu filho pediu uma bicicleta de presente de Natal. E aí, ele olha assim, mamãe, você pode me dar uma bicicleta de presente de Natal? Aí você, né, olha ali pro pedido, acha razoável, fala assim, tá bom, filho, mamãe vai te dar uma bicicleta de presente de Natal. E ele sai todo feliz. Ou seja, ele pediu, você falou que sim, e ele já creu ali de todo o coração, e ele já não duvida mais, ele acreditou na sua palavra. Ele já saiu comemorando, às vezes já foi contar pro irmão, pra um primo, já foi falar pra alguém, vai chegar na escola, vai falar pra professora, que a mãe dele vai dar uma bicicleta pra ele, que no Natal ele vai ganhar uma bicicleta. Olha só como é a criança, como a gente tem que aprender com as crianças. Aí no dia seguinte, ele chega pra você e ele não vai pedir de novo uma bicicleta, porque ele já pediu, você já disse que ia dar, ele já acreditou, vai acontecer, ele já tá certo que vai acontecer. Mas aí que ele chega no segundo dia, ele chega e fala assim, mamãe, eu tô tão feliz que eu vou ganhar uma bicicleta de Natal. Eu já tô imaginando, mamãe, como que vai ser legal quando chegar a bicicleta e a gente vai lá no parque, eu, você, o papai, e aí eu vou fazer vum, aí eu vou dar um 8, vou descer naquela rampa, vou fazer umas manobras radicais, mamãe, vai ser demais. Mamãe, será que a gente pode conversar com o Pedrinho, que mora ali do lado, pra no dia que eu ganhar a bicicleta ele ir junto comigo? Mamãe, sabe aquele adesivo bem legal? Olha, eu vi um adesivo bem legal aqui na internet, mamãe, a gente pode comprar esse adesivo pra colar na minha bicicleta pra ela ficar mais estilosa? Pra ela ficar mais com a minha cara? E aí veja que ele tá ali comunicando já como ele tá sentindo que é ter a bicicleta. Ele já tem certeza. E é assim que a gente tem que fazer na nossa oração. Então eu peço uma vez, das próximas vezes eu vou conversando com Deus como vai ser maravilhoso quando aquilo de fato chegar na minha vida como realidade.
E aí, além de conversar com o Senhor, porque a oração é como conversar com o seu melhor amigo. Além de eu conversar com o Senhor sobre como vai ser bom quando o meu relacionamento com a minha mãe estiver completamente restaurado, quando a minha mãe tiver palavras de sabedoria para liberar sobre mim, como vai ser bom eu ir lá na casa da minha mãe tomar um chá, um café com ela, desfrutar daquele momento, né? Vai falando com o Senhor, vai gerando sentimento, provavelmente você vai até se emocionar. E aí, depois de você viver esse momento, de você compartilhar com o Senhor, né? Como você é grata porque aquilo vai acontecer e como vai ser maravilhoso viver tudo isso, aí você começa a profetizar. Minha mãe é maravilhosa, como eu amo minha mãe, como eu me sinto amada pela minha mãe. Como é bom estar junto com a minha mãe, como minha mãe tem palavras de sabedoria, minha mãe é uma mulher muito sábia, entende? Eu começo a declarar e a palavra de Deus me garante em Provérbios 18, 20, que eu vou comer do fruto das minhas palavras. Isso é muito forte, gente, é uma promessa. Você acredite ou não, você vai comer do fruto das suas palavras. E o que você tem declarado? Muitas vezes a gente tem orado ao Senhor por algumas questões, mas a gente tem feito vãs repetições. E a palavra de Deus é muito clara, dizendo que a nossa oração não pode ser uma vã repetição, tem que ser um relacionamento. Oração é como conversar com seu melhor amigo. Então eu não posso todos os dias pedir a mesma coisa. Aprenda com esse exemplo da criança. A criança vem, pede a bicicleta uma vez. Nos outros dias ela vai lembrando a mãe, falando de como vai ser legal ter aquela bicicleta. E aí você pode acrescentar, profetizando também o que você quer viver. Minha bicicleta vai ser vermelha, vai ter um adesivo assim. Minha bicicleta vai ter 18 marchas. Minha bicicleta vai ser muito veloz. Meus amigos vão amar passear de bicicleta comigo. Minhas irmãs, o provérbio sempre vai estar aqui em cima, tá? Ó, Provérbios 22 e 23 hoje. Então, ore de forma específica e eficaz, em nome de Jesus, para que você possa viver a vida abundante, extraordinária que o Senhor tem para você. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Versículo 26, Provérbios 22. Não faça parte daqueles que se oferecem para pagar as dívidas de amigos e conhecidos. Para que arriscar os seus bens se você não tem como pagá-las, chegando a perder até a cama em que dorme? Não tente aumentar sua propriedade mudando os antigos marcos. Então aqui o versículo 26 e 27 está dizendo, né? Para que eu vou ser fiador de alguém, de um amigo, né? Para que eu vou emprestar algo se eu não tenho condições nesse momento de dar de presente ou de honrar caso aquela pessoa fale comigo? Então quando você for emprestar, quando você for emprestar o seu nome ou você for emprestar um bem, que você faça isso, mas se você tiver condições talvez de presentear aquela pessoa ou de arcar com os custos caso ela não tenha como, né, cumprir com a palavra dela. Versículo 28. Não tente aumentar sua propriedade mudando os antigos marcos, ou seja, não haja com desonestidade, porque o mal que você faz para os outros, ele retorna para você, né? Quantas pessoas às vezes querem vender o carro, quer trocar de carro, né? Final do ano às vezes as pessoas querem trocar de carro e elas vão em um lugar, pagam para isso, para que algumas pessoas adulterem a quilometragem do carro, para que possa parecer que o carro é uma oportunidade mais atrativa, para que parecer que o carro é mais interessante do que é, ou para aumentar o valor do carro. Isso é agir de forma desonesta. E a palavra de Deus está muito clara, não tente aumentar sua propriedade mudando os antigos marcos, ou seja, não tenta dar um jeitinho, não. Ora ao Senhor, que Ele vai te dar graça, vai te apresentar as pessoas certas, você não vai precisar mentir, você não vai precisar ludibriar ninguém. Versículo 29. Você conhece alguém que faz seu trabalho com cuidado e perfeição? Em pouco tempo seu valor será reconhecido e ele será chamado para trabalhar para o rei. Uau! Então, se você quer que seu trabalho seja reconhecido e se você quer servir aos reis dessa terra, pessoas que verdadeiramente têm como reconhecer o seu valor, pessoas que podem, contribuir, né, na sua vida, pessoas que podem te honrar financeiramente, pessoas que podem pagar o valor justo pelo seu trabalho,
Seja perito no que você faz, faça tudo que você faz com cuidado, com perfeição, com amor, de modo que as pessoas percebam isso, que você não está fazendo aquilo só pelo dinheiro, mas que você faz porque verdadeiramente você tem um chamado, você faz aquilo porque você faz para o Senhor em primeiro lugar. E agora o capítulo 23, nós vamos entrar em Provérbios 23. Quando você for convidada para um jantar com um governante, observe com atenção quem está diante de você. Não exagere na comida, controle o seu apetite. Tome cuidado, porque talvez essa pessoa esteja querendo comprar sua amizade em troca de uma comida deliciosa. Então a palavra de Deus diz, né, que nós devemos ser simples como uma pomba, prudentes como uma serpente. Então tenha muito cuidado, né, com propostas muito extraordinárias, pessoas que tentam te falar que vai ser tudo muito diferente, que com ela vai ser diferente, né? Com ela você vai ter algo extraordinário e que tiver muito dissociado, né, da realidade. Tenha cuidado, né? Seja simples como uma pomba, prudente como uma serpente. E antes de tudo, consagre os seus planos ao Senhor. Peça ao Senhor para que Ele te dê a direção certa, para que você tome decisões alinhadas com o querer dEle para sua vida. E não segundo a sua própria percepção. Não se apoie no seu próprio entendimento, é o que diz a palavra de Deus. Às vezes a gente olha para alguém e a gente vê aquela pessoa bonita, parece muita coisa, né? Mas é o Senhor que sonda os corações, né? Nós vemos o externo, mas Deus vê o coração. Então peça para o Senhor te dar olhos, lentes espirituais, para que você enxergue além da aparência, para que você tome sempre boas decisões. Versículo 4. Ser rico não é a coisa mais importante do mundo. Por isso, não use todo o seu tempo e bom senso para ganhar dinheiro. Uau! Versículo 5. Para que se dedicar tanto às riquezas, elas desaparecem num instante, como uma águia que voa para longe. Então, quando às vezes a gente está correndo atrás do vento, né? Não, eu quero conseguir aquele cargo, eu tô batalhando bastante, eu tô investindo todo o meu tempo nisso, porque eu quero dar uma vida melhor pro meu filho. Mas talvez tudo que seu filho mais quer é a sua atenção. Às vezes você tá trabalhando o dia inteiro para dar uma vida melhor para ele, mas quando você chega em casa, ele vem te falar alguma coisa e falar: agora não, filho, agora eu tô cansada, agora a mamãe não consegue te ouvir. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? O que adianta você conquistar aquele cargo, mas perder, né, um tempo precioso que não volta mais com seu filho? Ontem à noite a gente estava conversando sobre isso, né? Quantas vezes a gente age como mulheres tolas. O filho quer brincar, a gente fala que não tem tempo. O marido chama para assistir um filme, a gente fala que tem que fazer alguma coisa. E muitas vezes só depois que vem uma tempestade, que a gente às vezes é ameaçado de perder tudo aquilo, que a gente percebe o valor que a gente tem nas mãos. E tem muitas de nós aqui que somos ricas, milionárias, e não estou falando de dinheiro, e estão negligenciando esse tesouro que você tem nas mãos, não estão valorizando esse tesouro que Deus confiou nas suas mãos. Então honre o seu marido, ame os seus filhos, ame as pessoas e use as coisas em nome de Jesus. Versículo 6. Não aceite presentes do homem de olhos maus, não deseje comer a comida deliciosa que ele come. Porque quando ele convida alguém e oferece do bom e do melhor, em sua mente está pensando: como eu posso tirar vantagem dessa pessoa? Versículo 8. Você acabará vomitando a comida deliciosa que comeu e será obrigada a pagar o favor. Não desperdice sua sabedoria dando conselhos a uma pessoa tola. Ela não dará a menor importância ao que você diz. Então, muitas vezes, bom dia, Margarida, Deus te abençoe, minha irmã. Seja muito bem-vinda, viu? Que bom ter você aqui. Então, muitas vezes a gente aprendeu, a gente tá aqui na live, a gente tá aprendendo um monte de princípios de sabedoria, aí a gente quer sair daqui vomitando, né? Falando para outras pessoas que a gente aprendeu. Só que a gente precisa entender que Deus fala com os presentes. Então, se você está aqui, esses conselhos, esses princípios são para você. Então, guarda para você. E no tempo certo, se o Espírito Santo de Deus te apresentar uma oportunidade, se alguém perguntar para você um conselho de sabedoria,
aí sim você vai transbordar. Se você perceber que tem uma oportunidade de você ser bênção na vida daquela pessoa, aí sim. Mas não chegue querendo despejar em quem talvez não está pronto para receber aquilo. Você tem que entender que existe um processo na vida de cada um. Para mim estar aqui, para você estar aqui, para nós estarmos aqui, existe um processo. Talvez há um mês atrás, talvez há um ano atrás, talvez há 10 anos atrás, a gente não ia gostar de estar aqui. A gente não ia dar valor para o que está sendo dito aqui. E hoje nosso coração está abrasado, está quebrantado, está no ponto certo do Senhor falar conosco. Mas a gente precisa também, em humildade, entender que as outras pessoas não estão no nosso mesmo nível de compreensão, não estão no nosso mesmo nível de caminhada, de desenvolvimento, de entrega ao Senhor, de confiança no Senhor. Então, muitas vezes as pessoas ainda estão no engano. Então, o que você vai fazer? Ai, Ana, mas tá queimando meu coração, eu queria transbordar. Então, peça ao Senhor que te dê oportunidades. E aí, o Espírito Santo já vai preparando para você o terreno, já vai preparando para você o coração daquela pessoa. E aí, quando você transbordar, aquela palavra vai ser eficaz. Porque não é você que está liberando, é o Espírito Santo de Deus que está ali fazendo acontecer. Sabe, nunca é sobre nós, mas é sobre a presença que está em nós, né? E que vai chegar naquele coração. A Rafa está vivendo um processo maravilhoso. Coisa linda, Rafa. Você e seu marido são preciosos. Eu consigo ver a presença de Deus em vocês. Muito forte, viu? O que Deus tem para derramar sobre a sua casa, sobre a sua família é extraordinário. Vocês dois, eu vi um coração muito ensinável, muito temente ao Senhor. E o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, né? Que você encha cada dia mais a sua casa da presença dele e você vai experimentar da bondade do Senhor, em nome de Jesus. Então, não dê conselhos sem ter sido solicitada, sabe? Muitas vezes a gente é mal interpretado por isso, porque a gente se mete em situações que a gente não deveria se meter. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Então, assim, eu tô pronta ali. Tô preparada. Se alguém precisar de uma palavra de sabedoria, uma palavra de cura, né, uma palavra de bênção, eu tô preparada. Eu tô cheia da presença de Deus. Mas eu vou ser dirigida pelo Espírito Santo. Eu não vou querer invadir a vida de ninguém. Eu não vou querer ser inconveniente. Se Jesus não chega invadindo a vida de ninguém, quem somos nós para querer fazer isso? O que Jesus faz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei contigo. Então eu tô ali, tô cheia da presença. E eu creio que Deus está no controle, no governo de todas as coisas. E tudo coopera para o nosso bem. E é Ele que sonda os corações, é Ele que dirige os corações. Então, se o Senhor deseja falar com aquela pessoa, Ele vai me dar o time, Ele vai me dar ali um sinal de que eu preciso falar. Mas não queira fazer na força do seu braço. Esse é o nosso maior erro. Uma coisa boa, na hora errada, também é ruim. Um exemplo. Eu tenho um filho de 12 anos. E aí, imagina, ele gosta muito de carro. Imagina se eu dou um carro de presente pra ele com 12 anos. Ele é um menino bom, o carro também é uma coisa boa, mas é a hora errada. Um menino de 12 anos não pode ter um carro ainda. Por quê? Porque ele vai se machucar, vai machucar outras pessoas. Ele não tem maturidade ainda para ter esse carro. Então, o que você carrega é bom. A outra pessoa que está do seu lado também merece o melhor. Você também é uma pessoa boa. Mas não está no momento dela receber aquele banquete, entende? Talvez ela ainda está na papinha. Ela ainda está no desenvolvimento, na caminhada com o Senhor. Vai chegar o tempo certo. E se você deseja, né, que esse tempo certo dessa pessoa acelere, comece a apresentar isso diante do Senhor. Fala, Pai, me dá a oportunidade de chegar no coração daquela pessoa. Me dá oportunidades, Pai, de transbordar do teu amor. Me dá oportunidades, Pai, para que aquela pessoa que eu amo tanto, né, seja também envolvida pela tua presença, que ela deseje estar também nos mesmos ambientes que eu, que ela seja minha parceira de meditação na palavra, que ela também me inspire, que ela também me encoraje, sabe? Coloca diante do Senhor antes de tudo, se relacione com o Senhor, porque Ele vai te dar estratégias, Ele vai te dar graça, Ele vai abrir os caminhos, vai te entregar as chaves certas nas tuas mãos. Nós temos que carregar a presença de Deus, porque a presença de Deus carrega o sensor de presença. Sabe quando você chega no shopping? Tem o sensor de presença. Você chegou no shopping, você chegou perto da porta, o que faz? A porta abre, é automático. Então, quando você
escolhe nutrir a presença de Deus dentro de você, quando você estiver na hora certa, com a pessoa certa, vai acontecer. Você não precisa forçar nada. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Versículo 10, Provérbios 23. Não mude os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, porque o vingador deles é forte. Ele dará a você um castigo bem severo. Preste atenção na disciplina que receber e faça um propósito de corrigir o que for necessário. Então, enquanto você está aqui, presta atenção nos momentos que Deus falar com você, principalmente naqueles momentos em que você for confrontada. Principalmente naqueles momentos de perceber, puxa, eu faço isso aqui errado, eu tô no engano, eu tô quebrando princípios. E aí nessa hora que você perceber, faça uma anotação e tome uma decisão. Qual ficha caiu? O que você percebeu que você tá caminhando, né, para uma quebra de princípios, ou que já tá quebrando princípios? O que você percebeu que você tá no caminho do engano? Escreve. E aí, qual decisão eu tomo a partir disso? Porque o que vai verdadeiramente fazer você viver algo novo não é o que você ouve, não é o que você sabe, mas é o que você pratica. Então preste atenção na disciplina, porque nós temos um bom pai, e um bom pai corrige os filhos que ama. Então nós precisamos amar a repreensão. Preste atenção na disciplina que receber e faça um propósito de corrigir o que for necessário. Então eu estou aqui participando dessa live com um coração ensinável, disposto a obedecer, a corrigir aquilo que for necessário, ainda que me custe muito, ainda que me doa muito, eu vou fazer, porque eu sei que eu vou estar aplicando princípios imutáveis na minha vida e eu vou viver as promessas de Deus. Vale a pena viver uma vida de promessas. Senão se eu ficar sempre quebrando princípios, eu vou viver uma vida onde eu tô sempre recalculando a rota, andando em círculos, não chego em lugar nenhum, tô sempre dando em beco sem saída. Eu dou uma leve melhorada e caio de novo. Dou uma leve melhorada e caio de novo, mas eu nunca desfruto em plenitude daquilo que eu gostaria de desfrutar. Versículo 13. Não deixe de corrigir a criança. O castigo com a vara não prejudica a criança. Castigue-a com a vara e você a livrará da sepultura. Meu filho, ficarei muito feliz se você se tornar uma pessoa sábia. Meu coração ficará alegre ouvindo seus lábios falarem com sabedoria. Não inveje o sucesso dos pecadores. Tema o Senhor com toda a confiança, porque Ele lhe dará um futuro alegre e cheio de paz. Você nunca ficará decepcionada confiando no Senhor. Oh, glória! Que palavra maravilhosa! Olha isso, não inveje o sucesso dos pecadores. Às vezes você, deixa o espírito de comparação, que é maligno, acessar o seu coração. E aí você começa a se comparar. Então, olha lá, fulana trai o marido e o marido dela trata ela que nem uma rainha. Eu que sou fiel aqui, que cuido do meu lar, cuido da minha casa, olha só como que a gente tá aqui. Não tem dinheiro nem pra fazer as unhas. Então aí entra, você deixa aquele espírito de comparação invadir o seu coração. Quando você, em vez de estar olhando pro lado, você deveria estar olhando pro alto, com os olhos fixos em Jesus. Porque quando a gente olha pro lado, a gente viu lá na palavra, quando Pedro, ele começa a olhar pro vento forte, pras ondas balançando, ele começa a afundar. Então não posso tirar os meus olhos de Jesus, não importa o que está acontecendo com o vizinho. É sempre sobre mim, sobre meu relacionamento com Deus. A salvação, ela é individual. Então não inveje o sucesso dos pecadores. Tema o Senhor com toda a confiança. Por quê? Por que eu tenho que temer o Senhor com toda a confiança? E por que eu não devo dar acesso ao meu coração para nenhum espírito de comparação? Porque Ele é quem me dará um futuro alegre e cheio de paz. Uau! Peça ao Senhor, você já pediu para o Senhor, Pai, eu quero um futuro alegre e cheio de paz. Pai, eu quero uma vida na minha família alegre, cheia de paz. Eu quero uma vida com meu marido alegre, cheia de paz. Eu quero que o futuro dos meus filhos sejam alegre e cheio de paz. Começa a profetizar o que você quer viver. Para de se comparar. Você não sabe o preço que aquela pessoa está pagando para viver aquilo ali. E às vezes é um preço alto demais. Peça para o seu pai. Lembra disso. Eu tenho um pai. E eu vou pedir para o meu pai um futuro alegre e cheio de paz. E olha o que diz a palavra de Deus, versículo 18. Você nunca ficará decepcionada confiando no Senhor.
Uau! Quem aí já foi decepcionada por pessoas? Olha essa palavra para o seu coração. Você nunca ficará decepcionada confiando no Senhor. Se você colocar confiança no seu marido, você vai se decepcionar. Se você colocar a sua confiança nos seus filhos, você vai se decepcionar. Se você colocar a sua confiança no seu trabalho, no seu chefe, na sua amiga, você vai se decepcionar. Se você colocar a sua confiança na Ana, você vai se decepcionar. Mas você nunca ficará decepcionada confiando no Senhor. Então é para Ele que você tem que pedir um futuro alegre e cheio de paz. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra. Versículo 19. Meu filho, minha filha, ouça meus conselhos e tenha juízo. Ande sempre pelo caminho do Senhor. Ande sempre pelo caminho do Senhor. Não se meta com pessoas que se encharcam de vinho, nem com as que se empanturram com carne, porque tanto os beberrões como os comilões caem no sono, não trabalham e acabam na pobreza, vivendo como mendigos. Então todo o excesso, esconde ou revela uma falta. Então no que você está se excedendo? Talvez você está passando tempo demais na internet, e esse tempo poderia ser revertido em você organizar sua casa, em você passar mais tempo com seu cônjuge, você amar mais os seus filhos, você meditar mais na palavra, orar mais. Às vezes a gente fala que a gente não tem tempo, mas olha ali no seu celular quanto tempo você passa na internet, talvez deslizando coisas sem nenhum sentido. Então Deus te chamou para uma vida de equilíbrio. Tenha uma vida equilibrada. Tenha uma agenda. Se você não tiver uma agenda, se você não souber o que é essencial para você, se você não souber quais são os seus valores inegociáveis, você vai ser a agenda dos outros. Quem não tem clareza do que quer viver naquele dia, vai acabar vivendo a agenda dos outros. Alguém vai chegar e falar assim, faz isso aqui pra mim, vai ali pra mim, e você vai. Por quê? Porque você não tem compromisso com você. E Deus, nós somos filhas de um pai de excelência, um pai de ordem. Então, desautoriza todo o caos da sua vida em nome de Jesus, se organiza. Você quer viver um 2025 extraordinário? Abre espaço para o novo de Deus. A palavra de Deus diz que não se derrama vinho novo em odre velho. Porque quando derrama vinho novo no odre velho, arrebenta o odre velho. Então, para que venha o vinho novo, e o vinho na palavra de Deus representa alegria, para que venha uma nova alegria, você precisa ter uma mente renovada na palavra de Deus. Uma mente que deseja viver por princípios e não por velhos sentimentos, por mágoas. Faz sentido o Senhor derramar uma alegria nova sobre um coração que está cheio de mágoa, que é um odre velho, um coração que não quer se livrar do que passou? Faça como Paulo disse assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Eu vou prosseguir para o alvo. 2024 está passando, já passou. Eu prossigo para o alvo, não importa quem me feriu. Um novo nível de unção, um novo posicionamento, novos lugares, novos ambientes, novas pessoas, novo nível de graça, de favor, de bênção de Deus, vai exigir de mim também um novo posicionamento. Eu não posso viver o novo com o velho junto. Então olha para dentro do seu guarda-roupa, o que é que passou o ano inteiro e você não usou? Abençoa alguém, deixa aquilo ser bênção na vida de alguém. Ah não, Ana, mas eu tô guardando porque eu em 2025, os meus planos, eu vou emagrecer. Aí eu vou entrar naquela calça. Minha irmã, doa essa calça, seja generosa, abençoa a vida de alguém agora. Quando você emagrecer, em nome de Jesus você vai conseguir. O Senhor também vai te dar recursos para que você compre uma calça da moda, uma calça daquele momento, uma calça que vai celebrar, vai marcar aquele início da sua nova fase, vai se dar um presente. Então para de ficar aprisionada, apegada às coisas velhas. E às vezes nem é uma coisa velha, às vezes é uma coisa que você nunca usou, mas que faz parte do seu velho eu. Se abra para o novo de Deus, em nome de Jesus. Versículo 22, Provérbios 23. Ouça os conselhos do seu pai que o gerou e aproveite a sabedoria da sua mãe quando ela envelhecer. Por todos os meios possíveis, torne-se alguém que conhece a verdade. Não abra mão da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Uau, olha isso. Por todos os meios possíveis, torne-se alguém que conhece a verdade. Então decida estar em ambientes que vão nutrir o seu coração com a palavra de Deus. Escolha caminhar com pessoas que vão te
incentivar a se tornar mais próxima de Deus. E aí eu volto aqui te convidar, eu quero que você faça parte das amigas de Jesus. Escreve aqui a palavra combo. Até sexta-feira você vai poder fazer parte de todos os nossos treinamentos fechados ao vivo, de forma anual, por um valor extraordinário, menos de R$1 por dia. E o que nós temos experimentado dentro dos nossos encontros é sobrenatural. Hoje o Espírito Santo visitou a gente tão forte dentro do nosso encontro fechado, que eu não conseguia falar mais nada. Assim, o nível de testemunho, o nível de unção, o nível de cura que Deus está derramando lá. Por quê? Porque tem corações sedentos, corações que querem ser transformados, e há poder naquele ambiente. Está todo mundo ali querendo viver uma transformação. A Rafa estava lá hoje de manhã, foi sobrenatural, não foi, Rafa? A presença de Deus. Como é bom estar ali, as revelações, as confirmações que Deus vai fazendo ali, ó, ali dentro. A gente faz um planejamento do que vai acontecer, o Espírito Santo vem e dirige o nosso encontro, nossa reunião. Por quê? Porque tem mulheres ali com o coração abrasado, queimando pela presença de Deus. Será que você está vivendo esses ambientes? E está disponível para você. Eu fiz essa pergunta hoje de manhã, né? O que você faz quando você está diante de uma grande oportunidade? Às vezes você tem reclamado aí que você não tem amigas, que as suas amigas só falam mal de você, que ninguém reconhece você e não sei o quê, né? Sabe aquela conversinha? E aí tem uma oportunidade de você caminhar com as amigas de Jesus e você falar, ah, não, acho que não é pra mim. Ah, eu não posso. Ah, nesse horário eu não posso. Tem 2 horários, tem de manhã e tem à noite. E tem também no sábado o nosso clube de leitura. Inclusive, no sábado que vem, a gente vai ter o nosso encontro do Clube do Livro. A gente está meditando nesse livro aqui, Princípios Milenares. E como a gente está falando sobre princípios, né? Agora em novembro a gente está meditando sobre princípios. Esse livro aqui vai trazer bem profundamente 10 princípios para você viver uma vida de paz e prosperidade. Nosso último encontro foi sobrenatural, nós temos 2 encontros no mês e nós vamos ter o próximo encontro no próximo sábado, às 20 horas, né, dentro da plataforma Zoom, no ambiente fechado. Então, você ler um livro é uma coisa, mas quando você está ali num clube de leitura, a sua compreensão ela é expandida. Por quê? Porque você vai ter a sua experiência de leitura e você vai ouvir também as outras irmãs compartilhando daquilo que mais chamou a atenção, sabe? Eu também vou compartilhar aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Então o livro vai falar muito mais forte ao seu coração, vai te trazer muito mais aprendizados. Então decida caminhar perto das amigas de Jesus. Aproveita essa oportunidade, é só até sexta, tá? Depois não vai ter mais essa oportunidade. Para você ter acesso ao combo total, menos de R$1 por dia. E se eu não me engano, tá disponível também o parcelamento inteligente. O que é o parcelamento inteligente? Eu não preciso ter o valor total no meu cartão. Se eu tiver o valor só de uma parcela, eu já consigo acessar. Tem várias amigas aqui de Jesus que também fizeram parte assim. Então se posiciona, fala, Senhor, eu quero fazer parte, eu vou fazer acontecer. E eu tenho certeza que você vai ser marcada pela palavra de Deus, pelas amigas de Jesus de forma extraordinária. Tem vários relatos ali que dizem, né, as meninas dizendo que foi a melhor coisa que elas fizeram por elas, foi participar daquele grupo. E não tem como eu colocar aqui em palavras o que é que a gente vive lá dentro. Versículo 22, ouça os conselhos... 23. Por todos os meios possíveis, torne-se alguém que conhece a verdade. Não abra mão da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Então, quando você anda, né, no caminho do conhecimento, no caminho da sabedoria, você ganha tempo. Porque você não vai tropeçar, você não vai cair onde você cairia se você estivesse agindo pelo seu próprio entendimento. Versículo 24. O pai do justo vibrará de alegria. Quem tem um filho sábio se alegra nele e tem orgulho dele. Sim, que o pai e a mãe se alegrem por terem um filho como você. Regozije-se a mãe que o deu à luz. Versículo 26. Meu filho, minha filha, siga os meus conselhos de todo o coração. Mantenha os seus olhos nos meus caminhos. Fique longe das prostitutas. Elas são uma armadilha profunda em seu caminho e a mulher adúltera um poço estreito. Elas são como os assaltantes que atacam as vítimas à traição. Elas levam muitos homens a serem infiéis. Quem tem o coração carregado de dor
De quem são as tristezas? Quem vive brigando e se queixando? De quem são os ferimentos desnecessários? Quem está sempre com os olhos inchados? Versículo 30. É o homem, é a mulher que passa horas e horas bebendo vinho. São os que andam misturando vários tipos de bebida. Não se deixe enganar pelo vinho quando está vermelho, pelo seu brilho quando cintila no copo e escorre suavemente. Quando você acabar de beber, sentirá dores como de uma mordida de cobra ou de uma picada de víbora. Esse vinho, né, que ele diz aqui, pode ser sim a bebida, né, a bebida alcoólica, né, o vinho, a cerveja, né, o uísque, sei lá o que a pessoa é viciada. Mas esse vinho também, né, pode representar algo que te inebria, algo que te engana, algo que te seduz, algo que te entorpece, algo que você sempre escorrega os pés e cai. Então esse vinho aqui pode representar séries na Netflix. Talvez você vive dizendo que não tem tempo para conversar com o Senhor, mas quando você senta ali no sofá e dá play na sua série, você vê 3, 4 episódios seguidos. Às vezes até entra madrugada dentro. Então aquilo ali tá sendo um vinho para você, tá te entorpecendo. Você não tá percebendo quanto tempo você tá passando ali. Às vezes o vinho para você tá sendo o TikTok, tá sendo o Instagram, que você vai ali e você nem se dá conta de quanto tempo você tá perdendo ali. Você não se dá conta das outras demandas, das outras necessidades, das coisas que verdadeiramente você deveria estar se ocupando para que você construa uma vida extraordinária. Então, quando você acabar de beber desse vinho, né, quando você se perceber quanto tempo você perdeu com isso, quanto você estava no engano, você sentirá dores como de uma mordida de cobra ou de uma picada de víbora. Você fala, o que eu fiz com a minha vida? Você começará a ver coisas estranhas e sua mente imaginará coisas sem sentido. Ficará tonto como um marinheiro em alto mar, no meio de uma terrível tempestade, tropeçando e caindo sem ter no que se apoiar. Mais tarde você dirá, alguém me deu uma surra, mas eu não senti dor. E ainda tonto pensará, quando será que eu vou conseguir levantar? Quero beber mais um pouco. Ou seja, aí você já entrou naquele ritmo hipnótico. Em alguns momentos você tem alguns pequenos estados assim de consciência que você percebe que você está no caminho do engano. Mas daqui a pouco você fala, já tô aqui na zona de conforto mesmo, já tô... Como que eu vou sair? Eu acho que eu não tenho força para sair. E aí você se afunda ainda mais. Mas em nome de Jesus, que esse espírito de entorpecimento, esse vício emocional que talvez você tenha, essa paralisia emocional que talvez você tenha, esse peso espiritual que talvez, essa opressão que talvez está sobre a sua vida, caia por terra agora em nome de Jesus. Que o teu coração se enche de paz, de força, de capacidade. Você é filho amado de Deus. E agindo o Senhor na sua vida, quem impedirá? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Seja qual for o vício, seja qual for a dor que está te aprisionando, você pode vencer isso. Não com a sua própria força, não no seu próprio braço, não no seu próprio entendimento, mas porque o Espírito Santo de Deus vai se apoderar do seu coração e vai te dar estratégias e vai te guiar pelo melhor caminho, em nome de Jesus. Então essa era a palavra de hoje. Nós meditamos em Provérbios 22, 23. E amanhã às 10 da manhã eu te convido para estar aqui comigo novamente. A gente vai meditar em Provérbios 24 e 25. E assim a gente vai avançando. Nesse mês de novembro nós estamos todos os dias meditando no livro de Provérbios. E eu creio que será um romper, um divisor de águas na sua vida. Porque quando a gente verdadeiramente, né, se enche da palavra de Deus, os nossos comportamentos eles também são transformados, né? A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu me encho da palavra de Deus, eu vou comunicar bênçãos, eu vou comunicar alegria, eu vou comunicar paz, eu vou comunicar cura. E quando tudo aquilo que eu fizer na vida de alguém, o Senhor também vai fazer na minha. Então, talvez você está aqui para você se encher, para você ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, para você ser uma filha melhor, para que você seja, né, uma funcionária melhor, uma empreendedora melhor, uma chefe melhor. A Cláudia, entrei nessa live por acaso, mas fiquei presa aqui sem conseguir sair. Uau, que palavra, glória a Deus, que bênção, minha irmã. Mais uma amiga de Portugal. No nosso devocional nós temos 2 amigas preciosas de Portugal também, coisa linda. Glória a Deus. As lives sempre ficam salvas, sabe? Depois, se você puder, se fez sentido pra você, seja instrumento na vida de alguém também,
compartilha, né, essa live com alguém e ajuda a semear, né, a palavra de Deus, ajuda para que mais corações tenham acesso, né, aos princípios imutáveis da palavra de Deus e que eles possam viver uma verdadeira transformação em nome de Jesus. Vamos agradecer por esse tempo de mesa? Pai querido, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome pela tua bondade, Senhor, e nos conduzir até aqui nessa manhã. Obrigada, Senhor, por nos escolher entre tantas pessoas, Senhor, que estão talvez nesse momento navegando na internet. O Senhor nos separou, nos escolheu e nos deu um coração sensível à tua voz, Senhor. Nós aceitamos o convite, nós estivemos aqui, nós somos instruídas pela tua palavra, nós recebemos de ti, Senhor, um maná do céu, o verdadeiro alimento e a nutrição que a nossa alma precisa. Nos ajuda, Pai, a guardar a Tua palavra no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Nós cremos, Senhor, que a Tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e que agindo o Senhor, quando nós estivermos cumprindo princípios, quem impedirá? Nós desfrutaremos, Senhor, de uma vida e uma vida em abundância, como diz a Tua palavra em João 10:10. E eu profetizo, Pai, como está lá em Salmos 23:6, que certamente hoje a Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguirão, nos acompanharão, não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor visite cada lar aqui representado, liberando, Senhor, as Tuas mais ricas e abundantes bênçãos, liberando a Tua graça, a Tua provisão, a Tua proteção. Protege, Senhor, aos nossos amados, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor, que estão acamados. Eu sei, Senhor, de algumas pessoas que estão nesse momento passando por cirurgias. A nossa amiga de Jesus, a Gisele, a mãe de uma amiga preciosa nossa, que é a Maria Tereza, está passando nesse momento também por uma cirurgia. Senhor, que Jeová Rafá seja o cirurgião. Ó, Senhor, Tu és o Deus que cura. Que o Senhor venha prover, Senhor, tudo aquilo que é necessário para que essa cirurgia, Senhor, seja um sucesso para a honra e glória do Teu nome. Nós louvaremos o Teu nome, nós celebraremos, Senhor, com alegria os Teus grandes feitos, ó Pai. A nossa confiança está em Ti, nós confiamos, Senhor, que Tu és o médico dos médicos. Tu és o Deus que cura, o Deus que sara. Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. E mais uma vez nós contemplaremos da Tua graça, do Teu amor em nossas vidas. Eu profetizo cura física, emocional, espiritual na vida das Tuas filhas e filhos em nome de Jesus. Que haja cura, que haja libertação, que haja restauração nesses casamentos, Pai, em nome de Jesus. Que onde essa live chegar, ó Pai, que a Tua presença chegue e transforme esse ambiente. Que cada cômodo, Senhor, seja visitado pela Tua presença. Que essa casa, Senhor, manifeste a Tua glória em nome de Jesus. Que todo mal bata em retirada. Que o poder e a autoridade do nome de Jesus invada esse lar, invada esses corações e tudo seja transformado para a honra e glória do Teu nome. Eu profetizo vida e vida em abundância sobre a vida das Tuas filhas. Em nome de Jesus. Pai, nós consagramos a Ti esse dia. E nós te pedimos, Pai, dirija os nossos passos. Nos capacita, Senhor, como mulheres sábias. Coloca vigia, Senhor, nos nossos lábios, para que nós venhamos declarar palavras de vida, palavras de bênção sobre todos aqueles que o Senhor colocar diante de nós. Pai, nós te pedimos, Senhor, a Tua graça, o Teu favor sobre nós. Nós nos posicionamos diante de Ti, Senhor, entendendo que sem Ti nós nada podemos fazer. Nos conduza, Senhor, segundo a Tua vontade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, minha irmã, sua casa, sua vida, sua família, que você viva um dia de céus abertos em nome de Jesus. E amanhã a gente volta a se encontrar às 10 da manhã, combinado? Um beijo, fica na paz do Senhor, que seu dia seja extraordinário em nome de Jesus.